Calçadas rebaixadas, piso tátil, livros em braille. Esses são alguns exemplos de direitos das pessoas com deficiência para garantir acessibilidade e inclusão. E apesar de reconhecidos em todo o mundo, nem sempre são garantidos na prática. A Nova Zelândia, por exemplo, tem leis e políticas para tornar o país mais acessível. Mas a Juliana precisou vencer outra barreira para conseguir o visto de residente e morar lá. Oi, meu nome é Juliana Carvalho, eu moro na Nova Zelândia, na cidade de Tauranga. Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu vim para a Nova Zelândia em 2012 para visitar o meu irmão e a minha irmã que estavam morando aqui. Me apaixonei pelo país e decidi tentar a vida aqui. Em 2014, eu decidi que eu ia aplicar para residência. Já estava morando aqui fazia 2 anos, trabalhando ainda na Comissão de Saúde e Deficiência. Mas aí eu encontrei uma barreira muito grande, porque a política de imigração da Nova Zelândia discrimina quem tem deficiência e algumas condições crônicas de saúde. Então, eu sou paraplégica e tenho lúpus, então tinha 2 itens na lista. E o protocolo é negar a residência, a não ser que tu consiga uma isenção. Para fazer essa isenção, eles vão avaliar quais são as tuas relações com a Nova Zelândia, qual é o nível de custo que tu pode incorrer no sistema de saúde. Então, como a maior parte da minha família já estava aqui, minha mãe, mais 3 irmãos, eu estava trabalhando no tempo integral e o meu lúpus estava em remissão por mais de 10 anos e eu já tinha aprendido a viver independente na cadeira de rodas, eu pensei, batata, né, vou conseguir facinho. Estava muito enganada. Foram 7 anos ouvindo da imigração: você é um peso, você não é bem-vinda, nós vamos negar a sua residência. E na verdade a minha residência foi negada 2 vezes. Eu apelei no Tribunal de Proteção da Imigração, eles negaram a residência de novo. E aí quando eu apliquei para um novo visto de trabalho, a imigração negou o meu visto de trabalho. Então eu apelei contra a deportação e o tribunal decidiu que não seria muito difícil para mim ser deportada, apesar de já estar vivendo 7 anos aqui com a maior parte da minha família. Aí a minha última opção legal seria intervenção do ministro da Imigração. E dia 20 de junho de 2020, eu estava no escritório trabalhando e o meu advogado ligou e falou: a ministra falou sim. Eu falei: o quê? A ministra falou sim. Eu falei: o quê? Foi só na 3ª vez que ele falou: a ministra garantiu a tua residência, que a informação começou a cair, sabe? A ficha começou a cair. E aí eu comecei a chorar, agradeci ele profundamente. Eu falei: eu tenho que mostrar pra minha família. Yeah! We made it! Para falar sobre esse assunto, convidamos o advogado especialista em direitos da pessoa com deficiência, Tiago Elton. Doutor Tiago, seja bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente viu essa situação da Juliana na Nova Zelândia. Os países têm autonomia para definir as regras de imigração, mesmo no caso da Nova Zelândia, sendo um país que é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência? Olá, Marina. Prazer enorme estar mais uma vez aqui na TV Justiça, né, no Como Funciona Aí. E sim, tá, de fato, os estados, partes da Convenção da ONU, de igual modo como qualquer estado soberano, eles têm ali a sua autonomia para definir as regras imigratórias. Entretanto, tá, na definição destas regras, ele deve fiel observância ao Pacto Internacional que foi assinado. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela tem hoje mais de 190 países ali signatários, né? E ela tem um status de norma que, de fato, tem que ser observada. Ela tem poder cogente, é lei, né? O país não assinou ali para fazer bonito no papel, né? Então, de fato, quando acontece esta leitura discriminatória que foi feita com a Juliana, né, ela foi eliminada ali na política migratória por 2 itens, né? Por ser pessoa com deficiência e também por ter uma condição específica de saúde. E isso é, sim,
uma restrição das suas liberdades fundamentais, do direito de ir e vir. A Convenção da ONU ela não pode ser negligenciada. Ela impõe sim um limite ali, querendo ou não, na autonomia soberana de quem se propõe a assinar e se tornar Estado-parte, como a Nova Zelândia fez, como o Brasil também é signatário e aqui, né, com o poder de norma constitucional. Agora, a Convenção é a principal legislação internacional hoje no que diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência? Sem dúvida alguma, eu digo que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, ela é a Bíblia do mundo sobre os direitos da pessoa com deficiência. Não existe nenhuma norma relativa à defesa dos direitos das pessoas com deficiência que não deva observância à Convenção Internacional da ONU, ao menos, né, em relação aos países signatários. Hoje são mais de 190 países signatários. Então é como se fosse assim: qualquer regra legal tem que dever observância à convenção. E, a depender do ordenamento jurídico de cada estado, ela ainda tem um poder ainda maior. Por exemplo, aqui no Brasil, a Convenção Internacional da ONU ela tem o status de emenda constitucional, por força do artigo 5º, parágrafo 3º ali da Constituição de 88, que diz que todo e qualquer tratado de direitos humanos que fosse aprovado ali na mesma forma, no mesmo rito, né, que uma emenda constitucional, passando pelas duas casas, com maioria de 3/5, teria o status de Constituição. E, sem dúvida alguma, a Convenção da ONU, ela é, sim, a diretriz maior. Essa é a grande importância que ela tem, né, porque reconhece a pessoa com deficiência como parte ativa da sociedade, protege as suas liberdades, as suas garantias fundamentais, e ela trabalha os diversos setores, né, da vida da pessoa com deficiência, seja educação, seja saúde, seja trabalho, seja acessibilidade, seja transporte. Vamos voltar agora à Nova Zelândia, porque a Juliana vai mostrar como é a vida dela hoje em Tauranga, a acessibilidade que existe na cidade neozelandesa e a luta por direitos dos imigrantes com deficiência. Esse meu ato de resistência criou um movimento e agora a gente tem um coletivo de imigrantes que batalha junto, dá suporte para outras famílias. Apesar do Brasil ter a lei da acessibilidade, a lei da inclusão, ainda assim aqui a acessibilidade é melhor, mas tu não tem garantia. Então, no Brasil, se alguma coisa acontece, tu vai lá e processa a companhia aérea que não tinha acessibilidade. Aqui, o que tu pode fazer é fazer uma reclamação para a Comissão de Direitos Humanos, alegando discriminação por causa de deficiência, mas esse assunto vai ser resolvido por uma mediação que é confidencial e não vai ter nenhum aprendizado sistêmico. Então, a mesma situação ocorre várias vezes. Acontece que na Nova Zelândia a qualidade de vida é melhor para todo mundo. Se tu compara a qualidade de vida no Brasil com a qualidade de vida aqui, não tem comparação. Mas se tu compara a qualidade de vida das pessoas na Nova Zelândia que tem deficiência e que não tem, existe uma grande disparidade. Então, assim, em termos de rotina, eu gosto de sair para dar uma pedalada. Eu moro na beira da praia, tem markets, feirinhas, né, que a gente vai e se diverte. Tem muito brasileiro aqui na cidade onde eu tô. Aqui eu também jogo rugby. Nunca tinha ouvido falar, ouvi a primeira vez o que era rugby quando eu vim para Nova Zelândia. E uma coisa bem doida é o seguinte: a Nova Zelândia, o esporte nacional é o rugby. É um esporte super violento e perigoso. Quebrar o pescoço por causa do rugby é uma das 3 principais causas de lesão medular no país. Então, no grupo que eu jogo rugby, tem várias pessoas que quebraram o pescoço jogando rugby. A vida aqui pra mim hoje tá muito boa. Eu não tenho nenhum arrependimento por tudo que eu passei, porque eu tô junto com a minha família. Quando eu falo junto, é junto mesmo. O meu irmão é meu vizinho, a minha irmã é minha vizinha, com a minha sobrinha.
meu cunhado, a minha mãe, a nossa vizinha também. Então a gente mora na Vila do Chaves, a gente fala assim. E outra coisa é a segurança, né? Tipo, quando eu tô entrando num carro, eu demoro, entendeu? Então eu sou uma presa fácil, né, no Brasil. Aqui não tem grade, não tem vidro, é só vidro as portas, entendeu? Não tem muro. Isso não tem preço, né? Então, essa foi a minha participação no programa Como Funciona Aí. Um beijo grande e um abraço para todo mundo que está assistindo a TV Justiça. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência estabelece a acessibilidade como um direito fundamental e determina que no Brasil todos os espaços públicos e privados devem ser acessíveis. Isso inclui edifícios, transporte, comunicações, serviços e tecnologias da informação e comunicação. Do ponto de vista do que está no papel, o Brasil ele é muito poderoso em termos de legislação, de acessibilidade, direitos da pessoa com deficiência. A grande questão é a operacionalização disso, é tirar a lei do papel, né? Antes mesmo da nossa Convenção Internacional da ONU, o Brasil já tinha leis já até modernas para a época. A 10098 de 2000, a Lei de Acessibilidade, o próprio Decreto 5296 de 2004, já traziam regras importantes ali, né, de acessibilidade, mas a Convenção da ONU, quando ela vem trazendo os princípios e obrigando ali, de fato, a uma interpretação, né, da pessoa com deficiência como cidadão de direito e enfrentando ali as barreiras sociais e tendo que eliminar, né, todos os tipos de barreiras para garantir essa dignidade. E aí vem, depois da nossa LBI, né, a 13.146 de 2015, como sendo ali a norma maior, disciplinadora, né, de direitos da pessoa com deficiência aqui no país, muitas regras de acessibilidade ali, né, passam a ter um valor maior do ponto de vista jurídico. O grande desafio continua sendo fazer com que isso seja cumprido na prática. Enquanto falta operacionalização, faltam políticas públicas efetivas, falta muita fiscalização por parte do poder público. Por outro lado, pelo menos ali o Poder Judiciário ele tem se comportado de forma bem coerente e essas normas, todo esse avanço, esse poderio legislativo que o Brasil tem, ele ao menos serve do ponto de vista de atuação, né, jurisdicional, o que não seria o melhor cenário, né, como a Juliana trouxe ali na experiência dela. Verdade. Em que pese em Nova Zelândia ele ter legislação tecnicamente mais frágil do que as do Brasil, mas na prática a dignidade lá se apresenta de forma mais evidente do que aqui. Então, justamente nesse ponto, se eu percebo que na minha cidade falta acessibilidade, aonde eu denuncio? Aonde eu posso requisitar os meus direitos? Existe punição para a cidade que não tem acessibilidade? Muita gente tem essa dúvida, né? O principal ponto aqui é identificar primeiro quem é o culpado, né? Temos que identificar quem que deu causa, quem foi omisso ou quem deixou de fazer o que devia fazer ali em termos de acessibilidade, para a gente poder identificar a responsabilidade. Uma vez sabendo a responsabilidade, a gente vai saber aonde se dirigir, né? Mas, via de regra, tá? As prefeituras, né, dos municípios, elas têm a obrigatoriedade de fiscalização, né? E os proprietários, né, de acordo com cada código de postura, obviamente, ali ele tem a obrigatoriedade de execução, de manter, por exemplo, vamos dar o exemplo das calçadas, né, que é muito comum. Não tem como a pessoa em cadeira de roda sair de casa, a calçada não ajuda, o cego, né, não tem ali o piso tátil. Então, quem é obrigado a fazer, afinal de contas? Né? O proprietário ele é obrigado na parte de execução, mas o poder público ele tem o dever de fiscalizar. E na prática nada disso acontece. Vamos fazer agora um breve intervalo e a gente volta já já. O Como Funciona Aí está de volta. Da Nova Zelândia, vamos para Portugal para ver como a tecnologia pode ser uma aliada da acessibilidade. O Pedro se mudou para Coimbra depois que ficou cego. Decidiu continuar os estudos em Direito por lá, porque a universidade oferece, entre outros tantos serviços, a captura e a transcrição dos livros para leitores de tela. Com a ajuda dessa e de outras ferramentas, ele conquistou o título de primeiro aluno cego, doutor em Direito da instituição.
Olá, o meu nome é Pedro Amaury de Oliveira, sou de Curitiba e vivo em Portugal há 11 anos. Sou doutor em Direito pela Faculdade de Direito de Coimbra e, neste momento, atuo como jurista no Inesctec, na cidade do Porto, onde sou responsável pela compliance em matéria laboral. Também sou investigador colaborador do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito de Coimbra. Em 2009, iniciei os meus estudos em Direito em Curitiba e no início de 2010 fui acometido por uma síndrome rara causada por uma reação alérgica em consequência da toma de um medicamento, síndrome essa que me causou a cegueira. Com isso, fui obrigado a abandonar os meus estudos, uma vez que a instituição que eu frequentava naquela época não oferecia qualquer tipo de apoio destinado aos estudantes com necessidades educativas específicas, nomeadamente estudantes com deficiência visual. Entretanto, fiquei a saber que a Faculdade de Direito de Coimbra, além de conceituada, já se preocupava com as questões concernentes à acessibilidade. Com efeito, a Universidade de Coimbra disponibiliza um serviço destinado aos estudantes com cegueira ou baixa visão, onde eles realizam a conversão dos livros, dos textos, de suporte físico para suporte digital. Financiados direta ou indiretamente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e .p. Adiante. O curso de Direito, como todos sabem, requer muita leitura e, obviamente, que o acesso ao livro digital acessível é fundamental para que os estudantes com deficiência visual possam prosseguir os seus estudos e atingir o sucesso acadêmico. O Brasil tem mais de 14 milhões de pessoas identificadas com algum tipo de deficiência, o que representa 7,3% da população. O último censo mostrou também que as mulheres são maioria entre os brasileiros com deficiência, e a incidência é maior entre as pessoas idosas. A dificuldade para enxergar é a deficiência mais comum registrada no levantamento. Voltamos a conversar sobre esse assunto com o advogado especialista em direitos da pessoa com deficiência, Tiago Elton. Doutor Tiago, a educação é um direito fundamental da pessoa com deficiência. O que é importante para os pais que têm alunos em período escolar saber e reivindicar dos seus filhos que têm deficiência no Brasil? Em primeiro lugar, é que a educação da pessoa com deficiência, ela em nada se difere da pessoa sem deficiência, ela tem os mesmos direitos. A grande questão é que a legislação ela traz um plus, obrigatoriedades que existem a mais para os profissionais da educação, para as instituições de ensino, seja rede pública ou privada, em relação à pessoa com deficiência, seja no que tange à adaptação curricular, ao apoio pedagógico, a materiais especializados, a atendimento educacional especializado, a eliminação de barreiras de acessibilidade, né, a garantia ali de acessibilidade arquitetônica, materiais adaptados, enfim. Tem que se dar à pessoa com deficiência a condição de igualdade de oportunidades em todo o sistema de ensino. Nós não estamos falando só das criancinhas, só de educação básica, educação infantil, não. Isso aqui vai até o sistema acadêmico, tá? As pós-graduações. Lembrando aí das famílias que o STF já pacificou a matéria por meio da ADI 5357, lá, logo depois da entrada em vigor da LBI, declarando a constitucionalidade do artigo 28, parágrafo 1º da LBI, que estabelece que as escolas particulares têm o mesmo dever obrigacional com a educação inclusiva que o poder público tem. Então, isso já é pacífico. Agora, o último censo realizado pelo IBGE, inclusive, trouxe os dados sobre a quantidade de pessoas com autismo no Brasil, um dado inédito que não existia. Essa informação, por que ela é importante? Toda a leitura que foi feita no passado, ela não trazia, né, essa população para os dados. E sem dados a gente não constrói política pública. Precisa-se de dados para a construção de políticas públicas efetivas, né? E as pessoas com autismo, elas são parcela extremamente relevante
dentro desta análise. Mas é bom ter esse dado, sobretudo em relação às pessoas, inclusive com autismo nível 1 de suporte, tá? De acordo com a DSM-5 ali. Por quê? Porque são pessoas que têm a deficiência não aparente, que muitas das vezes são julgadas ali como pessoas que não teriam nenhuma deficiência, mas que enfrentam as suas mais diversas situações de restrição de participação social. Então, a evolução desses dados ela é de extrema importância para o futuro da construção de políticas públicas e para a efetiva inclusão da pessoa com deficiência como um todo na sociedade. Vamos voltar para Portugal, porque o Pedro conta ainda como foi a experiência dele nos Estados Unidos, onde conseguiu uma bolsa de estudos antes de concluir o doutorado. Além da disponibilização dos livros em formato acessível, a Universidade de Coimbra permite, por um lado, que os estudantes com deficiência visual possam gravar as aulas para que depois transcrevam em casa os conteúdos que foram lecionados e, por outro, terem acesso a um tempo adicional durante a realização dos exames. Todas essas ferramentas foram essenciais para que eu concluísse com êxito o meu percurso acadêmico, tanto a licenciatura, o mestrado e o doutorado. No âmbito do doutorado, tive ainda a oportunidade de realizar parte da minha investigação nos Estados Unidos, ao abrigo de uma bolsa Fulbright, e estive na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e também na Universidade de Columbia, em Nova York. Nos Estados Unidos, a minha investigação centrou-se no estudo da ADA, The Americans with Disabilities Act, que é considerado um instrumento normativo precursor no que toca à proteção dos direitos das pessoas com deficiência e que inspirou, aliás, diversos sistemas, incluindo o da União Europeia, a adotar legislação semelhante. Em 2024, tornei-me o primeiro estudante cego a doutorar sem direito pela Universidade de Coimbra e em 2025, a Universidade de Coimbra, com mais de 7 séculos de existência, emitiu o primeiro diploma em Braille, o meu. Doutor Tiago, a gente viu Pedro falando sobre a lei norte-americana, né, que dá acessibilidade e que inspirou outros países a também elaborarem leis. O senhor poderia dar exemplos para a gente de leis avançadas em relação à acessibilidade às pessoas com deficiência? Sem dúvida alguma, do ponto de vista, sobretudo, se a gente pegar em termos de acessibilidade e bem-estar da pessoa com deficiência, a gente tem países, e aí não vou nem observar aqui, em termos de legislação formal avançada, porque, repito, eu defendo que a do Brasil ela é das mais avançadas. Mas, na prática, a gente tem Canadá, Suécia, o próprio Estados Unidos, né, Portugal, com uma qualidade de vida melhor para a pessoa com deficiência. Mas o curioso é que existem situações que são inspiradas aqui conosco, né? E principalmente se tratando do programa, né, do como funciona aí, eu tenho que mencionar isso, porque sempre que eu falo de direito comparado, eu falo que é um exemplo emblemático. Bogotá, por exemplo, tem um sistema de transporte muito legal em termos de acessibilidade, e ele foi inspirado, sabe onde? No BRT de Curitiba, né? Curitiba é referência mundial, inclusive, em termos de iniciativa de acessibilidade. Na prática, talvez, a pessoa com deficiência que mora em Curitiba, em que pese estar à frente de boa parte do Brasil, mas não tem a mesma dignidade para ir e vir, por exemplo, que tem o mesmo cidadão com deficiência que está lá na Suécia, que está lá no Canadá, por exemplo. Tá? Então, é importante, né, a gente discutir isso, porque em termos de, América do Sul, o Brasil não pode ficar para trás da Colômbia, né? Então, é importante a gente buscar sempre evoluir e inspirar também naquilo que está dando certo lá fora. Poxa, por que que nós temos uma lei tão bonita no papel, mas na prática a gente não consegue efetivar? Esse questionamento ele não pode ser esquecido, né? Então, essa construção de políticas públicas, essa leitura correta dos dados, a própria atuação do Poder Judiciário, fazendo valer de fato a evolução legislativa que nós temos em respeito às pessoas com deficiência, eu acho que tudo isso corrobora para que no futuro, quem sabe, a gente não tenha que ficar discutindo mais inclusão. Doutor Tiago, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa.
E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Siga a gente nas nossas redes sociais. É só digitar @Rádio e TV Justiça que você encontra tudo lá. Até a próxima!